Já pensou em ser um apoiador oficial do BugriCast? Para estender nossa relação e fazer o BugriCast ainda mais completo, criamos alternativas para que você seja nosso parceiro em 2026. Se você quer ser um contribuinte regular, clique no botão Seja Membro do YouTube e escolha um dos planos disponíveis. Agora, se você pretende fazer apenas uma contribuição pontual, faça um Pix de qualquer valor para podcastbugricast@gmail.com. Todo o valor arrecadado será revertido para investimentos no canal. Apoie o BugriCast para continuar sendo o podcast da família Bugrina. Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, hein? Domingão, último domingo de abril, hein? Hoje é 26 de abril de 2026. Domingo que vem já vai ser maio, hein? Daqui a pouco já foi metade do ano. E se já tá indo o ano, tá indo embora, obviamente a temporada do Guarani também progride, também avança. Não quer dizer que avança exatamente por onde a gente quer, mas os jogos estão acontecendo e amanhã Araraquara é o nosso próximo encontro com o Bugrão. 8 da noite, Fonte Luminosa. Vou deixar, obviamente, para fazer o pré-jogo no próximo Bom Dia Guarani. Mas vi ali umas imagens que o Guarani divulgou do treino, né? Maranhão treinando, Natan Melo também treinando. Tirando o Rafael aí, o Rafael que a gente não sabe se é zagueiro, volante, se é lateral direito. Tirando ele que tá suspenso, eu ainda acho que o Natan vai ser meio, talvez, opção do banco no máximo, né? Porque voltando de um longo período de inatividade, mas parece que o elenco está ficando completo. Resta saber aí se a gente não perdeu ninguém de última hora, claro, né? Igor Pereira está lesionado desde lá da estreia contra o Primavera, rompeu o LCA, já passou aí um pouco mais de 3 meses, 2,5, alguma coisa, ele só vai estar disponível lá para setembro ou outubro, se der tudo certo, hein? Lembrando que a Série C termina o último jogo, finalíssima, 25 de outubro, então é pouco provável até que a gente tenha o Igor Pereira para a quadrangular final, caso evidentemente o Guarani chegue. Acho que vai chegar, mas vamos provavelmente com o que temos, hein? E ainda falando de Série C, né? Rodada começou ontem e olha só, prognósticos. Acho que a única coisa que aconteceu assim que de fato a gente esperava foi a vitória do Paysandu sobre o Itabaiana. Que beleza, hein, Guarani? Não conseguiu ganhar do Itabaiana em casa e o Paysandu foi lá em Itabaiana, meteu 4-1. O Itabaiana já tinha perdido em casa para o Ipiranga e agora perdeu para o Paysandu. Tudo leva a crer que o Itabaiana vai ser um dos rebaixados, provavelmente junto com o Maranhão. O Maranhão conseguiu ali ganhar, né, do Volta Redonda, e aí a gente fica com a dúvida, né? Se o Maranhão, que é ruim para dar com pau, ganhou do Volta Redonda que a gente ganhou, então o Guarani também não fez mais nada que as suas obrigações aí, né? É um começo de campeonato, uma tabela do Guarani, mas muito mole, né? Era para ter 9 pontos, sem pestanejar. Deixou 2 contra o Maranhão, deixou 2 contra o Itabaiana e fez 3 contra o Volta Redonda. Daqui a pouco vai encrespar a tabela, hein, Guarani? E aí vamos ver quem tem garrafa vazia para vender. Então, Itabaiana 1, Paysandu 4, Maranhão 2, Volta Redonda 1. Brusque 2, Confiança 1. Olha o Brusque, hein? Brusque já tá ali pras cabeças, é um time encardido, sabe jogar a Série C, para mim cotadíssimo ao acesso ou a vaga entre os 8 primeiros, né? E o Confiança, eu ainda aposto nele que pode chegar. Para arrematar, talvez a maior surpresa da rodada, né? Botafogo da Paraíba 1, Floresta 2. O Botafogo já vinha de derrota pro Figueirense em casa, perde Figueirense em Florianópolis, né? E aí perde a segunda, agora perde para o Floresta, modesto Floresta, perde por 2-1. Botafogo fez investimentos, tem o Nenê, é uma SAF, e não está começando bem a Série C. Então esse para mim também era um concorrente direto do Guarani, que já tem aí os seus tropeços, né? A rodada continua hoje, domingo, tem 4 jogos. Santa Cruz e Amazonas. Vamos ficar de olho nesse jogo, hein? Porque o Amazonas é um time 100%, surpresa até agora. E o Santa Cruz é o próximo adversário do Guarani depois de enfrentar a Ferroviária, hein? Então, se o Santa Cruz está num problema enorme com a sua SAF ali, faltando dinheiro, tá numa crise o Santa Cruz. Então vamos acompanhar. Santa Cruz é outro time que pode ser um candidato, mas se essa SAF ficar numa pendência danada,
pode não ser um candidato também. Eu tô achando que esse jogo aqui vai dar empate, hein? Barra e Inter de Limeira, às 5 horas da tarde, acho que o Barra leva. Anápolis e Figueirense, o Anápolis é um daqueles piores times do campeonato, junto com o Itabaiana, junto com o Maranhão, junto com o Volta Redonda. Figueirense também, eu vou falar para você, hein? Muito fraco, cheiro de empate esse jogo. E depois Ituano e Maringá. O Ituano mais preocupado com a Série A2 do que com a Série C. Aliás, o Ituano enfrenta a Ferroviária, né? Quinta-feira. A partida de ir em Itu, o Ituano perdeu 1-0. Vai tentar o impossível lá em Araraquara. Eu acho que o Maringá vai ganhar esse jogo, hein? Eu acho que o Maringá vai ganhar esse jogo. E aí na segunda tem Caxias, Ipiranga, Ferroviária e Guarani. Bom, é isso. Rodada com alguns resultados surpreendentes. Talvez o principal deles é essa vitória do Floresta fora de casa sobre o Botafogo da Paraíba. O que não surpreendeu, né, foi a estreia do Guarani no Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17. O Guarani entrou em campo nesse sábado em Paulínia como visitante. Enfrentou o Sporting Clube Paulinense. Sub-15 venceu 2-0. Sub-17 venceu 4-0. O Sub-17 é um time interessante. Muitos jogadores ainda com idade de 15 a 16 anos. Então é praticamente um time que está sendo investido para o futuro. Tem o Dreger, que veio do ano passado, tem o Maroto, que era sub-15 no ano passado também, tem alguns um pouco mais experientes, né, o Léo D'Amato, enfim. É um time para a gente ficar de olho. O goleiro Enzo, muito bom também. Eu acho que é um time que tem muito potencial, tá, para essa temporada. E o sub-15, galera, aquilo que eu falei no Bom Dia Guarani de ontem, né, começa tudo do zero. O Guarani tá com todos os jogadores ali nascidos em 2011. E olha, é muito cedo para falar que é um super time. Mas eu assisti boa parte do jogo do Sub-15 e olha, eu acho que vem bons nomes por aí. O Guarani tem um centroavante, acho que é Maxwell o nome dele, alto, forte, para Sub-15 faz a diferença. Lembra o Serginho Chulapa, trombador, às vezes apanha da bola. Mas eu gostei do potencial do camisa 10, acho que é Bruno o nome dele, gostei do lateral esquerdo. Claro, primeiro jogo, adversário fraco. Semana que vem o Guarani recebe o Valinhos também, não é muito parâmetro, mas eu estou com uma boa impressão desse time sub-15 aí. Vamos ver o desenrolar do campeonato, mas tem tudo aí para as duas categorias fazerem uma boa temporada, né? Lembrando, a primeira fase é praticamente protocolar, né? O Guarani deve se classificar. A segunda já fica um pouquinho mais difícil, e eu acho que a terceira fase aí sim é quando o campeonato começa a pegar. Quando o time não chega nem na terceira fase, aí é motivo para se preocupar e olhar com o que está acontecendo. Ano passado os dois times passaram tranquilo, foram até o mata-mata, que seria a quarta fase, e o Sub-17 foi até a semifinal, né? O Sub-15 caiu logo no primeiro mata-mata. Enfim, traremos sempre atualizações aqui no Bom Dia Guarani do desempenho do Sub-15, do Sub-17 e do Sub-20 quando começar, né? O Sub-20 é um pouco mais para frente e estaremos de olho também. Fechou? Bom domingo para todos vocês. Aproveitem aí esse domingão. Tem um feriadinho aí chegando na sexta-feira, né? 1º de maio, para encerrar aí a sequência de feriados infinitos em abril. E é isso. Bom domingo, aproveitem porque amanhã tem Guarani, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. E sempre se perguntando, cadê a SAF do Guarani?